mais uma vez passando por aqui, trazendo uma palavra e já agradeço a oportunidade. E hoje o tema é: qual fruto você tem dado? Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nesta passagem que acabamos de ler, nós temos um aglomerado de 9 graças, que parecem descrever a atitude de um cristão para com Deus, com o próximo e com ele mesmo. Então, vamos percorrer por algumas atitudes de um cristão. A primeira atitude de um cristão em relação a Deus: amor, alegria e paz. O primeiro amor cristão deve ser para com Deus. Sua principal alegria deve ser em Deus. E a sua paz mais profunda é a sua paz com Deus. Segunda atitude de um cristão é em relação ao próximo: longanimidade, benignidade e bondade. Essas são virtudes sociais que expressam as qualidades para que tenhamos relacionamentos saudáveis. Longanimidade é a paciência em relação aos que nos irritam e nos perseguem. Benignidade é uma questão de posição. Bondade se expressa em palavras e atos. Terceiro, a atitude do cristão em relação a si mesmo: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade é uma característica de alguém que é confiável. Mansidão é a característica de alguém que tem brandura na maneira de falar, de se expressar, uma maneira doce, uma maneira meiga. Domínio próprio, característica de alguém que tem um autocontrole. Quarto, os frutos. O fruto é uma questão de tempo. Assim como o fruto de uma árvore precisa de tempo e da própria árvore para crescer, assim também nós precisamos de tempo e da operação de Deus. Amor. Amar não é sentir, amar é uma decisão. É uma decisão consciente de sua vontade de ir ao encontro do outro e dar-se a ele. O amor é uma estrada de mão única. Ela sai sempre de você para os outros. Amar é dar-se. Amar é doar-se. É entregar-se. Aquele que mais amou foi Cristo. Ele se deu mais conscientemente, voluntariamente e gratuitamente, mesmo nós não sendo merecedores. Mesmo assim, Ele nos amou e continua a nos amar. A palavra de Deus nos diz em Colossenses capítulo 3, versículo 14: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós seremos conhecidos por uma coisa: pelo nosso amor. É assim que seremos conhecidos como os cristãos, pelo nosso amor. Alegria. O que te dá alegria? Podemos concluir 3 situações que despertam alegria em nós. Nos sentimos alegres quando estamos com pessoas que amamos, nossos familiares, nossos amigos. Neste sentido, a alegria é relacional. Nós nos sentimos alegres quando recebemos uma boa notícia. Boas notícias nos alegram. A cura de uma enfermidade, uma vaga de emprego tão esperada, a realização de um sonho, uma conquista de alguém próximo a nós, seja esse alguém um familiar ou um amigo. Neste sentido, a alegria é celebrativa. Nós nos sentimos alegres porque estamos vivos.
Sim, o fato de estarmos vivos nos deixa alegre. A simples capacidade de viver as coisas da vida, as coisas mais simples que seja, enche nosso coração de alegria. Neste sentido, a alegria é criacional. Ser alegre é uma escolha, uma decisão. Significa acreditar de todo o coração que Deus tem o melhor plano para o nosso futuro, para a nossa vida. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Romanos, o capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Paz. Nos tempos em que vivemos, parece cada vez mais difícil, não é mesmo, de termos e encontrarmos a paz. Tudo que temos que realizar na rotina do dia a dia nos deixa em constante ansiedade. Não devemos viver em conflito com os outros. Não devemos viver brigando. Ao contrário, devemos ser pacificadores. Usar da boa vontade para manter a paz com todos os que nos cercam. A paz não tem nada a ver com circunstâncias. Paz não é a ausência de problemas, mas sim a presença de Deus. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Tentar estabelecer e manter a paz entre outras pessoas inclui evitar desentendimentos e estar pronto a perdoar e a amar de maneira incondicional. Paciência. Aguentar por um longo tempo situações ou acontecimentos que se opõem à nossa vontade e que podem gerar sofrimento em nós, ou, no mínimo, desconforto. Tolerar os pontos fracos das outras pessoas. Ser paciente é não guardar rancor, não responder de forma áspera diante de uma grosseria, de uma palavra rude, não revidar, não gritar diante de irritações ou frustrações. A falta de paciência geralmente nos leva a outros pecados, como murmuração, ira, maledicência, entre outros. Paciência é algo que se aprende a ser e a ter. Deus é paciente conosco, não é mesmo? Vejamos o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Amabilidade é a maneira como exercemos bondade, delicadeza, gentileza, sensibilidade para com outras pessoas. É ser atencioso, é cuidar do próximo, acima de si mesmo, mesmo que algumas vezes demande privação do nosso conforto, do nosso prazer, do nosso tempo e da nossa disposição. Deus nos sustenta com sua bondade. Vejamos o que diz a palavra em Atos, capítulo 14, versículo 17. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Como tratamos as pessoas quando somos interrompidos em nossa rotina? Como tratamos as pessoas quando estamos nos sentindo mal?
quando estamos sofrendo? A parte difícil, muitas vezes, é transformar nossos pensamentos em ações.